Momento que você vai começar já a ter força de vontade. É uma aula para usar, não precisa ser em aula, porque daí não vai, o terapeuta não vai dar em formato de aula, mas vai. Bom dia, gatinha. Não te escuto. Bom dia! Sim, Olha meu acordou. cenário! Tá bonito, né? Eu queria um cenário diferente pra mim, porque eu não tenho um cenário bonito assim. Essa planta desloca, ó. Não, pois é, eu Leva pra onde sei. você quer, mas é E o que que é natural. atrás? Essa madeirinha atrás, o que que é uma parede? É uma parede. Aham. Pois é. É que aqui eu tenho tipo um escritóriozinho que é dentro de um quarto. E aqui é tipo guarda-roupa, uma parede de roupa, de guarda-roupas, assim, de roupeiro. E aí não tem, Hum, não é uma parede que eu possa botar algo atrás. Tinha que ser uma coisa móvel, sabe? deixa eu ver. Não, não é legal. Portas. São portas, e daí daqui da minha mesa até ali tem uma parte para andar, tem um vão, né? Tipo assim, não é Ah, uma parede. mas dá para colocar coisas que tira, que desloca, daí se troca o cenário. É, botar as plantas que nem você, né? Ficar botando planta para Ela tirar. fica no vasinho. Daí eu levei para o evento presencial, que daí quando tem evento presencial leva para decorar. É, É é de super plástico? multiuso. Ela é natural, mas o vaso é aquele plástico que vem Plástico do, normal. Não, porque do ela jeito aguenta que bem, mas vem desses. da loja, da floricultura. Aham. Mas é tipo um bambu, né? Ela aguenta bem assim essa planta. Então, é que o bambu é auspicioso, né? Não É o, sei. ba- é o bambu chinês, Aham. é um bambu que é muito considerado assim dentro da galera que conhece, fala sobre energia, a galera do Feng Shui. O bambu, ele é auspicioso, ele é bom, assim, é Sim. próspero, né? É bom pôr no banheiro e é bom ter em casa. Só que eu peguei, na verdade, por ser prático, Sim, sabe? sim, sim. Sim, Carrega. e ele não. Ele Eu tenho dura no bem, assim, quarto. no sentido, ele não estraga fácil, né? Como uma planta que vai morrer fácil e tal. Ele dura bem, né? A minha gata vem nos cabos dele e faz assim, ó. Aham. Pouca água. Se você estiver viajando, ele fica bem porque ele retém água no tronco É, dele. bem legal, Pega bem legal. bastante água do ambiente. Bem legal. E eu tenho no quarto. Eu tenho no meu quarto, então ele não precisa de sol. Ele vai com qualquer luz, assim. E aí é muito prático, muito Sim, sim, prático. gostei, gostei. Eu entrei ontem, bem no final da aula, caiu a minha internet, não voltava por nada na vida e eu perdi o finalzinho. Que ódio. Mas Então, paciência. então, aí a gente fez uma prática que É, ele vocês estavam começando a fazer a prática mesmo. vai aprender a fazer essa prática. Só que esse tema dessa ativação da vontade de agir, esse é o centro, né? O plexo solar é o centro de agir mesmo, né? Por exemplo, assim, uma das pessoas que mais utiliza, tanto para os ensinamentos dela, dá para ver que tudo ela ativa essa energia. Ela aprendeu a ativar essa energia e fica só nela, né? Que é a energia, é uma energia yang, é uma energia do ego também, né? É a Helena Orives. Uhum. Aí você tem bastante energia, que é a energia do agir, é a energia da força de vontade, até muda a tua voz, assim, altera a voz. Eu acho que aquela da voz, o Tantra da voz, ela deve ensinar a fazer esse, Aham.
porque a galera que quer da música, eles têm uma tendência introspectiva, Sim. uma tendência introspectiva, uma tendência mais aí eles ficam, tem a questão da voz, que é da parte da tireoide, a pessoa que vai perdendo essa, daí eles querem, utilizam da voz, utilizam da música, utiliza, e como ela fala do tantra da voz, provavelmente ela utiliza muito esse centro de energia para desenvolver a pessoa para agir, sabe? Para força de vontade. É um centro de energia fantástico para você usar o dia que você tem que gravar vídeo, o dia que você olha e fala assim, puxa, parece que eu tô sem vontade. É, o Jonas me perguntou, se tu manipula energia lá no Cruzeiro? Eu falei assim, um dia na aula, o teto caiu, assim, ó, fazendo manipulação de energia, o teto, pá! Por que que isso é energia bruta? A gente manipula a energia bruta dentro do nosso corpo. Todo mundo fala assim, né? Ah, isso é uma delícia falar sobre esses estudos. Eu estudo isso desde 2004, são dos livros chineses. A Índia fala muito também, mas os chineses, assim, os bichos manipulam energia o tempo todo. Eles se auto-aplicam, né, os recursos. E aí, no ano 2000, ali falava-se muito sobre o desenvolvimento do cérebro, que a gente utiliza muito pouco, que a gente praticamente é só 5% do potencial dele, tá, 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 tá. Então, assim, a gente não só utiliza pouco o nosso cérebro, como a gente utiliza pouco a energia do nosso corpo. Porque Uhum. cada centro, segundo as medicinas orientais, cada centro de vórtex é um cérebro. Daí tem gente que fala, ah, mas o cérebro, o coração, o cérebro, o intestino, o cérebro, três cérebros. Aí dentro do cérebro tem mais cérebro, tem o sistema límbico, tem. Então, assim, sabe? Só que o nosso corpo, ele é tão fantástico com a potência que ele tem, por isso que tem a tendência de falar sobre medicinas quânticas. Porque antes, na lei de Darwin era olhar lá fora, né? Olhar lá fora, que quem que é o ser humano? Onde está a força do ser humano? É a força do mais forte. É a força do mais forte, é a ativação do cérebro reptiliano, é o cérebro em sobrevivência, né? Então, a parte de Darwin, ele passa a olhar mais para a mudança humana em cima do quem é o mais forte. E dentro dessa teoria, as pessoas começaram a interpretar que sucesso era ser forte, passar por cima dos outros, ativar o poder, e inclusive esse é o centro do ego, né? Olhar lá fora. E aí, o Albert Einstein não. Albert Einstein mostra a teoria da relatividade, mostra o mundo quântico, o mundo das partículas, a alteração de partícula, e começa a mostrar que tudo é energia. E dentro desse mundo quântico, para quem começou a olhar para o corpo humano e as energias, e os chineses já falam, a medicina deles já é assim há muito tempo. Então a gente não tem só os centros de energia no nosso corpo, a gente tem pequenos centros de energia, que é o que a acupuntura utiliza. Ela põe agulha aqui, aqui, ela utiliza nos pequenos centros de energia, onde equilibra o excesso e a estagnação, equilibra a pessoa, nossa, melhorei, né? E hoje a gente consegue manipular isso tudo sem agulha, são recursos extremamente avançados, né? Não existe só agulha para tratar. Essa é a que eu utilizo na medicina lazuli também, mas que é a coisa mais rica que existe. Só que em vez de você ativar, por exemplo, quando ativa só essa força de vontade, por isso que a Orives tem aquela força, né? Eu falei, eventos que ativa esse centro de energia, o evento é fantástico. Eu falei, tô louca para fazer um evento assim também, porque é a energia sobe, porque daí a pessoa sai dos centros de medos. Ela sai dos centros de medos,
Só que daí, se você não organiza a pessoa no lado intuitivo, de ativar outros centros de energia onde ela tem claridade daquilo que ela quer, o que que ela faz? Ela vem para o agir, ela vem para a força de vontade, ela quer. É aquela, eu digo assim que é como se você pegasse uma pessoa que está muito machucada, é um centro de energia de muita gente do hipotiroidismo, perda de força de vontade, vergonha, né? E aí você ativa ela. Pá! Só que co-criar só com essa energia, você tem força de vontade, só que pode ser que você cocrie coisas de forma inconsciente. Não inconsciente, você cocria também consciente, mas é como se, puxa, fui lá, adquiri um carro e o carro só me incomoda, sabe? A pessoa ela não tem a sensibilidade de aguardar o time. Ela não aguarda o time. Ela não tem nem paciência para guardar time. Então, é saber utilizar. É um centro de energia que, se você fica muito tempo só ativando ele, são pessoas que explodem facilmente. Ela explode, ela tem energia, mas ela explode. E isso, com o tempo, machuca muito outros centros de energia que vão ficando em deficiência e aquele ele começa a ficar em excesso. Daí dá envelhecimento precoce, a expressão facial vai ficando de uma pessoa mais sisuda, mais máscula, assim, né? Mas é top manipular energia. Ainda estou galgando meu caminho, assim, né? Mas eu quero fazer um evento só disso, assim, que chama Alfa de si mesmo, né? Se aprender a ativar esses centros de energia. Só que legal seria uma imersão onde você pudesse aprender todos os centros, todos. Não só um para cocriar. Esse um não é um para cocriar, esse é para tirar a pessoa daquele estado de perda de força de vontade, perda de agir. É Sim, onde as você podia me pessoas ensinar, podia me ensinar esse, né? enfiavam a faca para tirar suas vidas. Os japoneses, chineses, enfiava para perder o poder pessoal. É como se eu posso ter perdido a guerra, mas o poder pessoal único que pode se retirar sou eu. Daí eles enfiam a espada, assim. Ah, é uma Sim. delícia estudar essas coisas da China. Os É, orientais têm muito a nos ensinar, né? E a tem gente também. uma conhecida minha que foi para o Japão essa semana e eu falei, nossa, eu tenho muita vontade de ir para lá um dia. Não fui ainda, porque deve ser incrível, né? Japão, acho que é Bora! uma vida, né? Vou dar uma imersão lá em dezembro. Estou organizando já um rancho, vai ser um rancho de uma brasileira que ela tem lá. Já estou conversando com ela sobre as diárias, organizando, vendo tudo como que vai ser para organizar. Mas fazer uma imersão no Japão Aham. de curas ativas mesmo, né, com brasileiros lá. E para se alguém for daqui, aí Sim, dá para a gente pensar em algo turístico também, fazer um passeio. que legal, né? Japão é incrível, assim. Um dia eu vou. Você podia me ensinar essa energia da força da vontade, Pri? Alguma coisa assim, para ver se eu saio da minha zona de conforto Sai da zona de conforto. e estagno. Você podia me ensinar como fazer. Então, eu vou mandar a gravação da aula, né? Mas ontem eu ensinei assim manipular um pouquinho essa energia e eu vou gravar uma aula só da prática dela, só da prática. Sim, fica mais prático Aí eu, também. aí eu te envio. Mas a vibração que você utiliza é assim, ó. Você mantém o períneo contraído. Primeira coisa é nunca isso aqui, ó. Tá? Isso daqui eu estou fechada.
estou fechada. Não, é como se a vida tem várias possibilidades para mim. Essa que eu encontrei é a que eu conheço e não sei fazer diferente. Daí eu fecho para a vida. Eu fecho. Isso daqui é fechar o seu centro de energia aqui, ó. Então, a gente abre. A primeira coisa é isso daqui. Abre, levanta o tronco, né? E o plexo solar, ele fica entre o externo, esse ossinho aqui nosso do peito, e o umbigo. Você mede aqui e o umbigo é o meio, Uhum, meio aqui, ó. E aí nesse local você pode colocar uma pedra amarela, tá, uma pedra. Se eu utilizar uma pedra amarela, é uma tá. pedrinha amarela, e você pode prender com micropore bem nessa região. É a mesma coisa que se você andasse com uma agulha de acupuntura naquele local, só que a pedra, a própria pedra amarela, ela ativa o calor do seu corpo. Isso daqui, em dia de frio, é fantástico. Dia de frio, eu manipulei ontem a energia, hoje acorda um calor. Você ativa o teu fogo. Só que esse centro de energia é o arauto da mudança. É a fênix, é o arauto da mudança. Muitas vezes tá pequena dosezinha de desconforto, não tá tão desconfortável a ponto de fazer uma mudança pivotal. Hum, É um desconforto que tá ali, incomoda, mas às vezes vai deixando que esse desconforto vai fazendo um acúmulo ao longo da vida. Quando você decide fazer a mudança por si, por isso que a gente chama de ser alfa de si mesmo, eu não espero a vida me derrubar para eu fazer a mudança. Eu faço a mudança por mim mesma antes, hum, porque eu já sei que tá doendo, eu já sei que tá desconfortável, eu já sei que tá me incomodando. Então eu faço o arauto da mudança sozinha, eu convido a fazer a mudança, porque a vida ela é viva, o universo é vivo, a parte holograma universal ele é vivo. Ele é vivo e interage com a sua mudança. Todas as vezes que você já está querendo uma mudança, ele já começa a organizar como se fossem os engenheiros do universo. Quem são os engenheiros do universo? Por que que chama os holográficos? Os holográficos, né? Eu nunca utilizei, mas a galera que utiliza, por exemplo, como é que chama? Ayahuasca, eles começam porque aumenta, amplifica os sentidos, e aí eles começam a ver as formas geométricas, né? A galera gosta daquelas, como é que é, das mandalas. Por isso que esse terapeuta tem muito das mandalas. Eu não sou da terapeuta muito bicho grilo, essas terapeutas, é mandala, aquela cor, não sei. Não, eu gosto da ciência por trás disso. Então, como eu sempre gostei da filosofia por trás da medicina chinesa, eu fui entendendo a ciência por trás do ser, não essa coisa. Então o que que são essas formas geométricas? Que são engenheiros. Eles são como se fossem engenheiros. Eles alteram, eles sofrem plasticidade. Então, da mesma forma que essas formas geométricas, elas sofrem plasticidade, você dentro do seu corpo sofre plasticidade também, tanto no seu cérebro, no teu campo mórfico, que é aquela energia em volta de você, que antigamente chamava áurea, né, da pessoa, quanto nas próprias células. Então, consegue, em quântico microscópico, observar a mudança. Por que que eu sei disso? Porque o Massaro Enobe comprovou facilmente e distribui aí para o mundo todo forma geométrica da água. Então, no microscópio, ele deixa lá a gotinha de água, e você olha e fala assim, a frase é, olha para a água, só que você fala, eu te odeio.
eu te odeio, ou qualquer coisa de destruição. Eu não gosto de você, você é feia, né? Eu fiz isso no meu evento presencial com duas peras. Uma pera ficou uma semana recebendo só crítica. Você é feia, eu odeio você. Ela, e num potinho. E daí eu mostrei no evento como que ela ficou. Ela ficou fedida, ela ficou preta, seca, toda mofada, toda mofada. A mesma pera que eu cortei no meio, coloquei em dois frascos iguais e higienizado. A pera que ficou, eu te amo, você é linda, eu te adoro, você é maravilhosa, nananã, ficou colocando essas afirmações elevadas. Essa pera, ela soltou um líquido e aí ela caiu, tombou dentro dela. E aí ela tinha, era cheirosa, ela fermentou, era cheirosa. E nesse potinho, ela era cheirosa e você olhava assim, ela era bonita, porque ela caiu dentro da própria conservação dela. Por isso que eu falo da manipulação de energia, é que manipular energia dá para tudo, daria inclusive para rejuvenescimento. Construir a manipulação de energia só para rejuvenescimento, porque daí você ativa vários centros e é uma organização da pessoa mentalmente, né? E aí a pera comprova aquilo que Masaru Emoto fez com a água que ele fala no mundo todo. Tem, aí no YouTube é só colocar a teoria da água. E aí você coloca, olha lá no microscópio, eu te odeio. Daí os formatos geométricos da água começaram a ficar cheio de furo, de buraco, e aí nossa, entrou uma informação aqui. E aí você olha, é a mesma gotinha de água, e aí você olha para a água e fala, eu te amo. É a mesma gotinha, muda a forma geométrica. E daí ele começou a fotografar e mudando, fazendo a alteração da água só com o olhar do observador, que isso é comprovar a dupla fenda de Albert Einstein, a teoria da dupla fenda, que é o observador altera as ondas em partículas, a gente transforma ondas em partículas. Então, por isso que na teoria da relatividade, para Darwin é de um jeito, para Albert Einstein é de outro, até muda a fórmula. Para Darwin, isso daqui é sustentado. Se estiver caindo e eu te colocar um apoio aqui, é isso daqui que vai apoiar. Para Albert Einstein, não. Para Albert Einstein, a gente consegue alterar só com o olhar do observador, porque tudo é energia. Daí ele traz e prova na teoria da fenda que tudo é onda quando você não está olhando. Tem um filme que é Quem Somos Nós, se você quiser assistir. Tudo é onda. Daí quando você olha, aquilo vira uma xícara. Então tudo que existe no mundo material está dentro da gente. Aí é o mundo quântico, né? Aí é o mundo, tá tudo dentro da gente porque é a gente que foi construindo e dando forma para as coisas. Daí comprova, eu piro estudando isso. Aí comprova as tábuas de Suméria que os deuses constroem o ser humano, fizeram os seres humanos, esses deuses, né? O Deus, quando resolveu criar o homem, mas antigamente tinham os deuses ali, eles não conseguem fazer esse tipo de criação, mas eles colocaram no homem essa energia da criação. Então, que cria coisas de uma energia que antes a gente era só energia de uma consciência, toma forma num corpo físico, a energia bruta toma forma num corpo físico que é uma energia também, porém é uma energia condensada já. Por isso que forma o corpo físico. Quando o bebezinho vai tecendo esse corpo, daí ele coloca lá dentro o quê? O espírito dele. Só que o que que aconteceu? Para os médicos abrirem o corpo físico, antigamente medicina, os médicos eram os físicos, eram pessoas, não existia uma faculdade de medicina, existiam pessoas interessadas em tratar o ser humano
quando tinha peste, quando adoecia, e tinha peste, morria um monte de gente. Então, tinha gente olhando para isso. E aí, para abrir o corpo, a igreja não permitia. E aí, o Descartes fez um acordo com o Papa na época. Falou assim: olha, então a gente cuida do físico e vocês cuidam do espírito. E aí, a igreja passou a cuidar da parte espiritual e os médicos da parte física. Separou o ser humano em físico e espírito. E Albert Einstein, a gente fala que Albert Einstein dando a mão para Jesus, porque o ser humano não pode ser separado. Ele é um espírito, uma energia, um spirit, né? O espírito dentro de um corpo que é energia condensada, que é ele também, porém você tem um corpo, mas não é um corpo. Você é essa energia que está dentro do seu corpo. Por isso que existe a vontade, existe, por isso que as medicinas quânticas começaram a evoluir e ter mais resultados, porque não é uma questão de tristeza, depressão, angústia, medos. Não existe isso. Existe falta de consciência do que é o ser humano. Então, aquele filme Quem Somos Nós é muito legal, assim, ali é um processo de você começar a aprender um pouquinho sobre o mundo quântico, no sentido de, nossa, eu consigo mudar a pera, é a mesma pera, o olhar observador alterou. Então, quando a gente fala sobre câncer, pessoas com câncer, sobre o pensamento do ser humano que altera as coisas, ou quando você fala de cocriação, o que é ali que a Orives ensina? Eu nunca fiz aula com ela, mas entendendo a ciência por trás do ser, dá para compreender a empresa dela, né? Ela ensina isso, o olhar do observador a alterar as ondas em partícula, aonde o mundo holográfico vai tomando forma para aquilo que você quer. E aí o Jonas um dia falou assim para mim: seja isso, né? Seja essa Urives falando sobre isso e tal. Eu falei: nossa, mas eu sou a estudiosa disso e é o que eu coloco na minha vida. Sempre coloquei na minha vida, né? Mas eu falaria num formato de você co-criar, mas uma cocriação consciente. Uma cocriação, porque se você não sabe utilizar a energia ela também pode destruir. Você pode destruir coisas, ou se você ativa só alguns centros de energia. Então, o que que é isso? Esses deuses colocaram um poder muito grande para o ser humano. É um poder que nós temos muito grande. Então, não se trata só de, puxa, eu estou desanimada porque as coisas não saem do lugar. O que existe uma ciência por trás do ser, em que você vai aprendendo e você vai ativando esses centros de energia que vai te mobilizando. Porque quem segura você são suas memórias. E aí entra a galera de crença, né? Fala, ah, são suas crenças. Não, para mim é suas memórias. Porque lá nas suas trilhas neurais, nas suas redes neurais de sinapse, não existe futuro, só existe passado. As suas redes foram formadas, só existe passado. O futuro ainda não existe. Por quê? Porque a partir do momento que você aprende a manipular a energia, ou você entende que existe os engenheiros do universo, que existe o desejo ardente, que existe uma força motriz que move para a construção de coisas a ponto de você, ah, hoje estou morando numa casa, agora eu estou morando numa outra casa, agora eu construí isso, agora eu quero uma mudança de carreira, agora nananana. Você entendendo que é você que altera as coisas, daí você começa a construir, olhar, por isso que eu chamo da vida em design, né? Começa a olhar para qual a vida que você quer. Então, por isso que eu falo, olha, pega teu livro dos sonhos, pega teu painel dos sonhos, e a gente vai começar agora a tirar você desse estado para começar a olhar para aquilo. Por quê? A maior parte do tempo você está disputando com a sua memória. É como se a potência a gente chama isso de joystick, né? É você manipular o teu aparelho de criação. A maior parte do tempo a tua criação está olhando para mais do mesmo. Você está criando repetição de dias.
Você está criando todos os seus dias iguais. Porque quem está criando não é você, é a tua memória. E pode ser que você esteja vivendo o sonho de outras pessoas. Então, eu tenho pessoas que falam assim, Priscila, minha vida não anda, não sei o quê, não sei o quê. Ou a galera de constelação fala assim, ai, tem que dar adeus para a mãe, para o pai, né? Tem que sair da saia deles, tá, 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 tá. Galera de constelação, você está em lealdade, né? Mas quando você olha a ciência por trás do ser, o que que é isso? Pode ser que você esteja inserida no sonho de outra pessoa. Então, um pai, uma mãe tem medo tão grande de perder esse filho, ou que algo aconteça com esse filho, que ele prende esse filho dentro da criação dele. Por isso que a gente fala assim, né? Dentro da ciência do ser, eu falo, se você não estiver vivendo o seu sonho, pode ser que você esteja vivendo o sonho de outra pessoa. E o elo que existe dessa energia mãe, pai, filhos é muito grande. Então, a constelação chama de lealdade. Na física quântica, a gente chama de você estar presa no sonho ou nos medos de outras pessoas, e pode ser inclusive dos próprios pais. Entende? Então, puxa, eu quero mudar, eu quero ter uma força de vontade de mudança, mas eu não consigo, porque você está disputando com as suas memórias, quem está criando é a tua memória o tempo todo, e está presa na criação de outra pessoa. Vamos supor que são os pais, né? Então, aí a minha mãe falava a vida toda assim: a gente cria o filho para o mundo, a gente cria o filho para o mundo, a gente cria o filho para o mundo. Mas ela foi construindo casa, apartamento, para os filhos morarem tudo em volta dela. Sim. E o meu irmão e minha mãe, meu irmão e minha irmã são assim, né? Eu tive que fazer uma força motriz para alterar a minha realidade, porque senão poderia ser que eu ficasse dentro do sonho da minha mãe. E tanto que meu irmão cuida do restaurante da minha mãe, minha irmã fica em volta da minha mãe, fica todo mundo ali. Mas para você romper isso, existe o quê? Primeiro é um desejo ardente, daí uma decisão, é uma construção. Pode ser ruptivo, Priscila. Eu posso fazer uma mudança ruptiva? Olha, se você tiver uma mentora, fica mais fácil se fazer as mudanças. Não precisa ser dessa maneira. Só que a partir do momento que você já começou a colocar o teu barco em direção à vida que você quer, já está fazendo alteração. Por que que é as formas geométricas? Porque antes existia exatamente, o universo é número, né? Existia exatamente esses pontos que davam um formato para a vida da Lia. Quando você começa a olhar e mudar, começa a fazer outra forma geométrica. Ela começa a alterar os pontos geométricos. O engenheiro modifica. E aí ele modifica e começa a trazer uma nova realidade para você. Então, isso você pode utilizar para um relacionamento amoroso, você pode utilizar para a vida profissional que você quer, você pode utilizar para cocriar algo material. É isso que é a ciência por trás que a Orives utiliza lá. Só que ela utiliza muito só essa energia, praticamente do plexo solar. É a energia que tira a galera da inércia, tira a galera de. Só que daí ela traz só como um poder dela, né? Ela traz só a força dela. Então, ela traz, por exemplo, eu não ensino as minhas alunas, daí é neurociência. Eu não ensino é a plasticidade cerebral, né? Eu não ensino as alunas eu fazer uma gravação com a minha voz para alterar a energia dela. Porque senão o teu cérebro vai ficar condicionado que a minha vida só muda se elas escutarem a minha voz. Por exemplo, agora você dorme escutando meu áudio. Você dorme eu falando que você é rica, que você é próspera, que você é isso, que daí no mundo holográfico, daí eu crio toda
um mundo para você de imaginação, de plasticidade cerebral e uma mudança holográfica, só que o teu cérebro está condicionado à minha voz. Daí a Orives vende Olo 1, Olo 2, Olo 3, daí renovação, Olo 17, nananá, renova, não sei o quê, tá, tá, tá. Daí a pessoa acha, nossa, minha vida começou a mudar. Só que daí você acha que para mudar precisa da voz de alguém, você precisa de algo lá fora. Sempre algo lá fora. Agora, uma mudança consciente, porque tem gente que daí faz uma mudança. Ah, agora eu comprei um sítio. E daí chega lá, ela não gosta de sítio. Chega lá, ela nem imaginava a trabalheira que dava o sítio. Ela nem imaginava que existia outra possibilidade de apenas alugar de vez em quando e ir para o sítio. Que ela poderia investir a energia numa outra coisa que fizesse mais sentido para a vida dela e ela não precisar aplicar toda a energia financeira num sítio. Eu conheço gente assim. Daí ela fica presa lá e não consegue mais criar outra coisa, porque dela fala, agora eu tô retida aqui, usei minhas reservas, aí só toda cocriação de novo. Do jeito que eu criei o sítio, daí a pessoa, ela desiste. Daí ela desiste. Então a gente chama, é uma, utilizar do holograma universal de forma consciente. É Mas assim. é que tá, Pri. Será que a gente sabe o que a gente realmente quer? Por exemplo, eu quero num sítio, porque daí lá eu vou ter paz, sossego, tranquilidade, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela foi pro sítio. Aí foi pro sítio, viu que não tem paz nenhuma. Viu que tem trabalho, tem coisa pra cuidar, não sei o que pra limpar, não sei o que, porque. Então ela errou o processo ali e tal. Sei lá, por algum motivo saiu disso. Então eu quero na praia, porque a praia vai me trazer o sossego, paz, alegria, não sei o quê. Chega na praia, é calor, areia, tudo é ruim, entendeu? Como que a gente sabe? Porque é muito fácil de errar. Isso, como que você sabe? Por isso que cocriar somente com o plexo solar é perigoso. Daí a gente ativa outros centros de energia, só que antes de tirar esse centro de energia, tem que tirar a pessoa da onde? Do modo luta ou fuga, defesa-ataque. Então pode ser que ela não queira um sítio, pode ser que ela esteja querendo uma fuga. Ah, eu não consigo me desenvolver com as pessoas. Eu não consigo, não gosto de pessoas, né? A teoria da minha irmã. Ah, eu não gosto de pessoas. Eu gosto de bicho, então vou morar no sítio. E aí ela vai para o sítio, agora eu fico lá isolada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso é fuga. O que existe no fundo de pano aqui? Existe vergonha, existe emoções. Então, por isso que para mim, se a pessoa não tratar o corpo límbico, que é o cérebro límbico, essas emoções que estão presas nas trilhas neurais, para ela ter claridade do que ela quer, ter claridade. Então, quando você olha para o teu projeto de cocriação, teu painel dos sonhos, você vai olhar, e eu vou dar um exemplo vivo, tá? Eu queria muito uma casa a pé na areia, muito, uma específica, não específica, o universo trouxe. Era uma que era só abrir a porteira, eu tava na areia, ainda tinha uma portinha, assim, mas era entrar na areia, literalmente, com duas ilhas em volta. Era exatamente a imagem que eu coloquei, e o corretor me levou para ver um terreno, e aí um pedreiro estava do lado, eu falei, o que que tem ali do outro lado? Daí o pedreiro falou assim, ali tem uma casa para vender. Eu falei pro corretor, era à noite já, quero ir lá ver. Quando eu cheguei lá, era exatamente do jeito que eu queria, que eu imaginava. Aí Sim. eu falei, é ela que eu quero. Só que, olha isso, olha que coisa mais interessante quando você faz uma cocriação consciente. Eu coloquei assim, o que que eu quero nessa casa? O que que eu quero nessa minha cocriação? Eu estava olhando para essa cocriação. Eu queria sentir liberdade. Eu queria sentir liberdade. Agora você vai entender. Então eu não fiquei presa à casa. Eu quero, bebê berrando, né? Eu quero. Daí a criança vai lá, compra aquele brinquedo e larga o brinquedo, né? Ou não faz sentido o brinquedo. É um movimento muito grande. Você vender um imóvel, comprar outro imóvel, né? E aí
Eu falei, o que que eu quero sentir na casa, na minha casa nova? Eu queria sentir liberdade. Foi a emoção que veio. Isso é o teu sétimo centro de energia, intuição. Você ativar a tua intuição. E aí, tá vendo que a gente muda, ó. Por isso que pessoas que desenvolvem só o sétimo centro de energia, fica aquela cara de monja, né? Eu falo, eu quero ativar tudo, porque eu sou uma energia na matéria, eu não quero ficar né? Então tá aqui, ativa a intuição visionária e tal, e você traz para o sentir. O sentir você abre a camada mundo externo, mundo interno. E daí você sente aqui dentro. Quando eu pensava na casa, me dava um certo desconfortinho ali. Aí eu linkava a casa com a liberdade. Daí eu pensava naquele oceano, aquela sensação de liberdade que era aquele azul do oceano. Uma sensação de liberdade, o azul do oceano estava ali. E aí, de repente, o meu primeiro marido começou a falar assim: Mas eu não quero morar nessa casa. Eu falei: Não. Ele falou assim: Não, eu nem gosto de mar calmo, porque é Bahia, assim, né? Eu nem gosto de água calma. E eu não quero morar aí. Ele começou a falar assim: Ó, o mundo holográfico, o mundo holograma universal. Eu falei, "Mas onde você gostaria de morar?" Daí ele falou assim: Olha, para começar, eu nem queria a nossa casa desse jeito, porque minha casa, arquitetura verde, 500 metros de terreno, de área verde, construída por uma arquiteta, coisa alucinante a casa. Tudo, desde a iluminaçãozinha da planta, planta assim, a planta só, tudo pergolado Sim. com a planta caindo, tudo, coisa mais linda. Era assim um cenário lindo. Ali virou um cenário fantástico. E ele falou: e aquilo lá? Eu, por mim, concretaria tudo aquilo. Porque eu quero ver a hora que começar a ficar velho, e aí as rendas diminuem, né? Aí você tem que ir lá pegar e cortar a grama, porque ele estava criando o que era a memória do pai. Aí eu falei assim, não, mas isso é memória do seu pai, você não precisa em cortar grama, pensa em criar uma vida que vai te trazer mais renda e você vai ter renda para contratar pessoas para fazer esse serviço. Por que que você pensa assim? Eu comecei a olhar, daí eu queria ensinar esses conhecimentos porque ele achava que eu escondia dinheiro. Porque daí eu comprei a clínica com R$ 0, reformei a clínica, não tinha dinheiro, gastou mais de 300 mil. Ele achava que eu escondia dinheiro. Eu fiz o estúdio dele, coisa mais linda, foi decorado 2 vezes, porque ele não gostou da decoração. Eu comecei a olhar e falei, gente, eu acho que tô com o marido errado. Acho que tô com o marido errado. Aí eu falei assim, você não quer que eu te ajude, mostre para você que esse universo é vivo, é disso que eu vivo, é assim que eu construo, eu não escondo dinheiro. Daí ele falou assim: Não, eu não quero. Daí eu falei: Mas por que que você não quer? Essa vida vai ficando mais fácil. Daí ele falou assim: É, porque eu posso ir, mas eu não quero ir rápido, assim, né? Eu falei: Oi? Aí eu comecei a olhar, que é o quê? Quando eu passei a olhar para dentro de mim, eu percebi que eu me sentia presa naquela relação. Eu não conseguia usar todo o conhecimento e expandir, e usar para minha vida, usar para um crescimento maior, porque eu tinha que me adequar àquela caixinha. E daí eu comecei a construir. Aí eu lembro que um dia eu fiquei extremamente irritada pela forma como ele falou. Eu nem queria planta e não sei o que, aquilo me machucou, assim, sabe? Eu falei, por que que você nunca falou? Porque é importante você ter desejo, é importante, nós somos um casal. Você nunca falou, você deixou eu chamar arquiteto, você deixou eu ir fazendo as coisas, e por que que você nunca chegou e falou, olha, eu gostaria que fosse diferente. Isso é a tua força de vontade, você precisa ativar essa força em você. Daí ele falou, eu não quero.
Eu falei, meu Deus, eu quero ensinar as pessoas sobre isso, porque eu já estava fazendo minha transição de carreira, largando a clínica, e meu marido não quer aprender. Eu falei, tô ferrada, porque nem dentro de casa você. Ninguém quer escutar, eu uso isso na minha vida, eu estudei isso, eu estudo isso desde 2004, são 20 e poucos, são anos estudando isso, para deixar a vida mais fácil. E ele falou assim, mas eu não quero. Daí eu comecei a construir, eu falei assim, tá bem, universo. Se essa pessoa que eu quero sentir, que é liberdade, eu tô me sentindo presa aqui dentro, parecia que tava dentro de uma roupa presa, assim. E eu quero sentir liberdade, então é a emoção que guia. É a emoção guia, é a cocriação consciente. Então me mostra. Daí o que que aconteceu? Nós discutimos, o pergolado caiu, assim, ó, brá, pergolado de canela. Para você ver a força que nós temos, a energia, energia pura. E aí a gente pediu o divórcio. Foi assim, foi uma Rapidez. energia. Isso chama vórtex. É quando você Meu Deus. entra no turbilhão da mudança. Pedimos divórcio e aí a minha casa vendeu. A minha casa não vendia. A gente já estava um tempo querendo mudar para o Ribeirão da Ilha, não vendia. Quando a gente resolveu se separar, em uma semana a casa estava vendida. Uhum, Por quê? Porque a emoção que você quer sentir, o universo, por isso que chama cocriação consciente. O universo começa a organizar e te levar você para aquele lugar aonde você quer sentir exatamente aquilo. Então não é a casa, é a sensação. A casa poderia ser que não me levasse para a sensação de liberdade, entende? Podia ser que assim, ó, eu ia ficar casada com ele, podia a gente começar uma obra, toda uma construção, e eu percebi que eu me sentia presa naquela relação. Era uma coisa, eu sentia um medo, uma coisa, eu não conseguia mudar aquilo ali. E aí eu fui para minha casa da clínica, essa que eu tinha comprado com R$ 0, reformado. Na reforma, ela tinha um jardim de inverno virada para minha sala, a sala coisa mais linda, assim. E nesse jardim de inverno, um paredão azul, coisa mais linda, assim. E aí eu mudei meu consultório para outra sala e eu fiz o meu quarto ali. Dava tranquilamente para morar, a casa era muito grande, né? E as reformas que eu tinha feito, aqueles ambientes estavam exatamente organizados para usar. uhum, E aí eu dormi, aí aquilo ali virou meu quarto. Quando eu acordei, que aquele jardim de inverno estava dentro, parecia um aquário, e aquele paredão azul, eu falei, meu Deus, eu não precisava daquela casa e nem daquele mar. E o universo trouxe eu exatamente para o local para sentir aquilo que eu queria, que era a uhum. liberdade. E aí eu chorava, eu catei, eu juro, assim, eu pareço uma boba falando, mas eu catei a bicicleta e eu pedalava pela beira-mar, e daí eu chegava no final do meu passeio, que é o Trapiche, para ver o pôr do sol. Foi a primeira vez que eu vi o pôr do sol de forma diferente. E daí eu levei um queijo para eu comer. E eu comia aquele queijo, assim, sabe? E vendo aquele pôr do sol, e eu falava assim, meu Deus, às vezes a gente não precisa mover tudo lá fora, mas você move tudo lá fora a partir da lealdade com aquilo que você quer sentir. E aquilo foi a coisa, eu me senti tão feliz. Ali eu comecei a me sentir viva. Eu me sentia viva. E caiu a ficha ali naquele momento sobre essa sensação, né? Que você pensou que com a casa lá você teria, né? Porque tem azul, mar, não sei o que, não sei o que, e bem no fim foi na casa lá que você teve essa sensação. Na casa que eu já tinha, que era minha, que eu nunca tinha dormido lá, visto aquele jardim. Os seus olhos não veem muita coisa.
Então, quando você constrói dentro de uma emoção, por isso que eu pergunto, o que você quer sentir? Porque pode ser que você queira fazer toda uma mudança externa e dá muito trabalho mudar fisicamente tudo. Daria muito trabalho, imagina eu comprar aquela casa, reformar aquela casa. Imagina a gente separa no meio da obra. A Sim, gente sim, separa no meio a gente só perde tempo. Então eu falo que a energia da cocriação não é só você criar coisas para você, mas você ter consciência do que você quer sentir com aquilo e principalmente não perder tempo, porque tempo é a moeda mais valiosa que existe, que é o sim. tempo. Fez bem pensar, né, Pri? Porque eu sempre falo pra você eu também quero ter essa sensação de liberdade também, né? Parece que é muito igual. Tanto que eu já busco nas viagens e tal, e gosto disso. E aí eu falei pra você desse projeto meu de talvez ir morar fora um dia e tal, tal, tal. Mas e aí é que tá. Será que eu não tô pensando em morar fora pra buscar essa liberdade? Porque talvez eu penso que está lá. E Será que aí não eu, é fuga? pois é, será que não é fuga? Exatamente. Aí uma outra coisa também, tipo, para eu ir para fora, eu tenho que dar certo no digital, fazer alguma coisa no digital. Por quê? Porque é o modo de sobrevivência na minha cabeça. É o Então, como, né? Você está é querendo o utilizar como. o como para É, conseguir algo. é muito racional tudo, né? Tipo, é igual eu tenho que trabalhar para ter meu dinheiro, né? Aquele processo todo. Mas aí, talvez no meu subconsciente eu vejo, cara, o trabalho que vai me dar para ter essa bendita liberdade, porque o digital é trabalhoso, a gente até falou a vez passada, né? É trabalhoso, você ir a fundo mesmo e tal. Então eu já penso, cara, vai me dar muito trabalho para eu ter essa liberdade. Será que é o caminho? Eu já passei por esse cenário, assim, sabe? Então, agora, o que que você vai, o próximo passo? É o, você vai construir a sensação de liberdade dentro de você. A É. liberdade não é construir muitas coisas lá fora, manipular as peças todas lá fora para sentir liberdade. Liberdade é um estado de sensação. É um estado de sensação. Só que Priscila, eu não conheço, por exemplo, a Priscila, quando eu comecei a construir dentro de mim a liberdade, eu não vi a minha casa clínica, a minha casa clínica. Eu não vi que lá tinha um paredão azul que me trazia a sensação exatamente que não era exatamente o oceano, mas era a parede azul já me trazia a sensação. A gente não está atrás de coisa, a gente está atrás de sensação. Você não compra um carro para ter coisa, você compra pela sensação que o carro te traz. Então, quando eu comecei, não existia um estado de liberdade dentro de mim. Então, eu comecei assim: o que faz me sentir livre? A primeira coisa foi andar ao ar livre. O que que faz, por exemplo, aí eu fechei meu olho, o que que faz eu sentir livre? Eu vou ter que construir dentro de mim a sensação de liberdade, porque não existia. Daí veio, porque você pede, pedir e dar-se-vos-á. O teu corpo vai te trazer a resposta. Tudo que você pedir para o teu corpo, ele vai trazer uma resposta. E quando eu fechei o olho, de que maneira eu vou começar a construir liberdade? Andar de bicicleta. Eu só andava de carro. Eu falei, senti o ar, senti o. Tá, então vamos lá. O ar, ele é um elemento, né? Então eu comecei a pedalar, não pedalar para treino, treinar, vou pedalar para treinar, tipo atividade física. Eu comecei a pedalar para construir em mim a sensação de liberdade. Eu tinha que manipular essa energia dentro de mim, porque não existe lá fora você manipular coisas materiais, igual Darwin fala na teoria de Darwin. Você manipula dentro e a liberdade chega. E aí eu comecei a construir dentro de mim. Daí eu falei, bicicleta, vou andar de bicicleta. Daí eu andava de bicicleta, eu sentia o ar respirando, e daí ficava sentindo dentro de mim liberdade. Para mim, liberdade trazia essa imagem de oceano,
de algo sem limite, paredes que limita, né? Me trazia essa imagem, vinha. Então eu pedalava, escutando um fone, uma música, um fone, alguma coisa, e aí ficava ali com aquela sensação de liberdade. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E foi construindo dentro de mim até a hora que eu acordo na clínica. Aí, o que que o meu cérebro fez? Para eu comemorar a liberdade que eu estava sentindo, era tão grande, tão grande, tão grande, que eu catei a bicicleta para comemorar, porque ele levou eu para aquele lugar que eu conheci pela primeira vez a liberdade. Aí eu fui pedalar. Então, se você quer liberdade, você vai construir dentro de você essa sensação, porque liberdade é um estado de ser. Quantas pessoas chegam no pôr do sol? Eu olhava o pôr do sol, tá bonito, agora vamos, agora vamos. Não, não, né? O Marcelo é fotógrafo, então ele falava assim: não, espera, a gente vai tirar uma foto, vai mudar, vai não sei o quê. Deu, pai, o que será que ele vê que eu não vejo? Não, pôr do sol, deu, vamos tirar foto, deu, agora vamos embora. Não, não, né? Tem gente que nem contempla. Aqui em Floripa a galera bate palma, né? Eu, gente, o que que essa galera vê? Eu acho que eles fumam maconha, não é possível. O que eles estão vendo que eu não estou vendo? Essa era o quê? É o teu cérebro só no modo sobrevivência, só no modo reptiliano. Você não enxerga as coisas. E tem gente que usa maconha, usa drogas para ver, né? E aí, eu que optei em nunca utilizar, eu no máximo gosto de um vinho, falei, tá, agora vamos trabalhar, vamos trabalhar. E daí, quando eu construí a liberdade dentro de mim, as coisas que traz mais sensação de liberdade foi chegando. Então, ontem eu estava 10, nadei sem óculos, meu olho, ai, não tive nem vontade de subir para pegar óculos. Que eu tava nadando, piscina aquecida, numa raia, tudo azul, coisa mais linda. Eu nadei, era 10 horas da noite, sozinha nadando lá, eu nem nada igual profissional. A sensação de liberdade. Então, essa sensação de liberdade foi tão grande em mim que hoje cada experiência me traz sensação de liberdade. Então, eu tenho um Jeep azul que ando na praia. Eu entende que as coisas foram chegando para me trazer mais daquilo? Uhum. Então, quem guia você é o teu estado de sensação. Se o teu estado de sensação agora, estou presa, mais coisas vai ser co-criado para você ficar presa. Entendi. Se você quer liberdade, entendeu, né? Porque agora eu estou trazendo para você. Priscila, por que que você me contou tudo isso? É minha história, o que eu contei. Isso chama fotossinestesia. Aquilo que uma pessoa conseguiu um dia, ela consegue que o outro consiga aquilo mais facilmente. Sem precisar nem balancear você. Por quê? Essa troca celular, deixa eu, bateria aqui. Nessa troca celular é igual um atleta que consegue pela primeira vez ui, bateria aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Ai. Quando ela rompe que ela bate o recorde, né? Aí a hora que uma pessoa bate o recorde, a chance, será que conectou a bateria? Acho que conectou. A hora que uma pessoa bate o recorde, daí outras pessoas começam a bater também. Isso chama fotossinestesia. Vai fazendo troca celular. A pessoa tá lá, sobe com a vara, aí vem outro, bate o recorde. Daí a chance de outros começarem a chegar mais próximo daquele recorde aumenta. Mas, Então, Pri, a hora que um ser humano avançou,
a chance de outros irem avançando é grande. E é por isso que Certo. daí eu tô com o Jonas, é por isso. Aí, aí a minha questão é, será que ele avançou mesmo? É a única pergunta que eu faço, né? Será que ele avançou mesmo? Porque se eu Ah, já tivesse feito 20 milhões, eu, né, eu fico pensando, pessoas que fazem já 20 milhões têm outras atitudes, né? Eu não estaria, por exemplo, num cruzeiro acordando doente, 5 horas da pois é. manhã, correndo para fazer filmagem. É, a gente já falou sobre isso, eu também não, né? E aí que tá, será que ele fez? Ou será que até fez, mas não mudou a energia disso? Então, aí foi o dia que ele parou comigo lá na proa e ficou, você manipula energia? Eu falei, é, manipulação de energia. Porque todo mundo adoecido, eu não estava doente. Todo mundo capenga, eu não estava. Todo mundo em reunião até as 2 horas da manhã. Terminou 2 horas da manhã, eu estava ativando meu plexo solar, porque eu achei que todo mundo ia dançar. E a galera, ah, tudo desligado. Gente, a galera não sabe utilizar, né? Tá tudo bem, ele fala, ensina, mas acho que eu estudei por tantos anos isso, que para eu organizar tudo o que eu vou ensinar, eu estou precisando. A Raquel aqui comigo, né? Tem uma outra pessoa, o Rodrigo, que está também me apoiando. Eles estão organizando não só a parte executiva, mas eles estão tendo que organizar meus conhecimentos para Sim. ir colocando isso tudo, assim, sabe? Porque É é muita coisa. muitos anos de estudo, muitos anos, e mesmo assim eu ainda olho para minha lealdade. Eu me vejo igual a Orives fazendo eventos holográficos. Daí é onde que eu paro para construir o que eu quero sentir. O que eu quero sentir é que vai me guiar. Daí eu relaxo, faço o que eu tenho que fazer hoje e desenvolvo esse sentimento. Qual é o sentimento? É esse aqui, é esse aqui, é esse aqui, é esse, é esse. Daí eu começo a construir igual eu comecei a construir liberdade. Então, estados de ser, estados de sensação, constrói você. Por exemplo, liberdade eu tive que construir. Agora eu vou fazer vou trazer para você porque eu estou no mesmo barco construindo sensações. Eu construí liberdade. Então hoje, eu pedalo, eu nado, no oceano lá do cruzeiro, eu fiquei das 8 às 2 da tarde, numa sensação com aquele oceano, porque eu já construí o estado da liberdade. Então eu era um com o oceano. E as pessoas ficaram admiradas de eu ficar ali contemplando as gaivotas no oceano. Eu não estava vendo só a gaivota, eu estava vendo muito mais. Eu lembro de cada navio que passou. Passou do Greenpeace, passou um outro navio vermelho que foi passando na minha frente, assim. Então, esse estado já é um estado que eu já está manipulado, construído, meu corpo sabe isso. Ele já sabe, ele já faz esse caminho sozinha. Na hora que eu tô nadando, nossa, que delícia essa sensação que a água me traz da liberdade, né? As pessoas olham e falam assim, você parece tão feliz nisso, que as pessoas querem isso aí que você está sentindo. Daí as pessoas falavam para mim, nossa, eu queria 10% disso aí que você está sentindo. Porque a gente tem um bioquímico dentro de nós que traz esse estado de liberdade, que traz o que você quiser. Aí, por exemplo, agora, o que eu estou desenvolvendo, por exemplo, o método que o Jonas nos ensina, é para alavancar, é para um sucesso. Então, eu não tenho, eu tenho sucesso como terapeuta da mão. Então, o meu cérebro faz o quê? Um platô. Ele fica no teto. Daí a chance de eu fazer financeiramente só o que eu fazia como terapeuta da mão é grande, porque ele só conhece até ali. Então eu vou ter que construir outras sensações. Daí o que que veio para mim? Que é poder, poder. Por exemplo, quando a gente vê a galera do sucesso do digital, a Ana Lisboa, o Aurives, eu olhei e chequei qual era a frequência, qual era a emoção, deu poder. Quando eu parei para manipular essa energia em mim, eu encontrei vários bichos papões. Um deles foi quando meu pai
virou vereador, a família toda desmoronou. E aí, a hora que eu fui olhar para poder, que é esse centro de energia, por isso que eu estava falando, esse é o centro que eu mais tenho que trabalhar. Quando eu fui olhar para poder, aí vem as crenças. Então, a aula de ontem tá lá várias crenças. Ah, quem age com poder fica arrogante. Quem age com poder faz isso. Tem lá todo, tem mapeado. Eu coloquei na aula ontem. Veja o que que vem para você. Essa aula é algo que eu tenho que desenvolver em mim e muita gente. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros é coração. Mais coração, menos poder. Estados Unidos, mais poder, menos coração. Agora, juntar poder com coração é a hora que você começa a utilizar os recursos com sabedoria e generosidade. Você usa os dois juntos. Só poder e só coração. Agora usa os dois juntos. Poder e coração juntos, que é o plexo solar. Então, nesse plexo solar é muito masculino. Você ativa esse masculino, você ativa o agir, a força de vontade, né? Você ativa bastante ele. Então, eu tô tendo que construir, encontrar quais as interferências. Então, por isso que é legal em formato de aula e você ter a autonomia ali de ir aprendendo essa ciência por trás do ser para você identificar quais os seus bichos-papões, quais são eles. Então, por exemplo, o meu caiu o poder para essa. Lembra, eu escolhi ser mentora, veio. Lembra que eu queria liberdade. Primeiro, eu construí liberdade. Aí a intuição trouxe falar no digital. Eu não encontrei o digital como um como. A intuição me trouxe digital. Eu, quando o Jonas falou, te traz liberdade financeira, te traz liberdade geográfica, eu falei, opa, liberdade já conheço, né? Só que eu não conheço nada de mexer botão, não sei nada disso. Eu tenho que aprender tudo, não mexer nem WhatsApp. Aí eu tenho que o quê? Desenvolver habilidades novas de um planejamento organizado para o meu novo ser. Quem que é o teu novo ser? Mentora, falar para as pessoas. O que que eu vou ensinar? Eu tenho muito conhecimento agora, né? O Jonas que me ensina a empacotar isso aqui e colocar em formato aí de ensinar. E aí, a hora que ele apresenta isso daqui, que deu olho, fala assim, eu me vejo palestrando, porque eu faço isso facilmente, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa habilidade, eu tenho esse conhecimento, tá, palestrando. Só que onde é a barreira que cria resistência? Porque quando eu olhei para isso, para mim poder é sinônimo de isolamento, pessoas ficarem isoladas, entende? Como que está impresso na minha mente? Kelly, joga uma caneta para mim, por favor. Como que está impresso na minha mente? Obrigada. Ok. Eu tenho aqui, ó. Ai, tenho aqui. Aí, vamos supor assim, ó. Eu dou uma afirmação para o meu corpo que, eu vou escalar e vou ter sucesso nisso. Só que existe ali uma limitação mental, que é o quê? Quando eu olho para as pessoas, sei lá, vem, olha que interessante, vem imagem de até artista mesmo, né? Artista, sei lá, veio como é que é aquela menina? Eu sou péssimo nome, mas sei lá, artista. Parece que quando eles têm isso, eles perdem a liberdade. Lembra? Eu já tenho conquistado a liberdade, meu diamante Sim. azul. Porque atingir estado é muito legal. Atingir liberdade, você é feliz, você é feliz. É um estado muito incrível. A felicidade é outra emoção, mas é muito gostoso. Você está caminhando, você dá risada sentada no meio-fio. Você fica bem estando no carro mais chique e você fica bem em qualquer lugar, porque você encontrou esse lugar dentro de você, que é a liberdade. Aí, para mim, poder é perda de liberdade.
eu tô a fim de negociar com o meu diamante que eu encontrei, entende? Só que é só uma crença, é só uma ressignificação, como o Jonas disse. É só uma crença. Por quê? Porque eu posso encontrar uma regra que eu vença. Por exemplo, se eu ensinar as pessoas que todas as vezes que ela vai restringir minha liberdade e eu coloco um limite saudável, então o que que a Priscila precisa desenvolver? Um limite saudável. Priscila, existe em você limite saudável? Não muito, porque às vezes eu ficava em hospital até meia-noite. Os meus pais nunca souberam falar não para o cliente. Então você entende que eu preciso saber o que você quer sentir para eu te ajudar? Eu preciso saber. Lia, na sinceridade bruta, eu vou mandar uma tabela de emoções para você e você vai identificar quais emoções você está sentindo hoje e quais as emoções que você gostaria de sentir de verdade. Só que você vai ter que parar um pouquinho, fechar os olhos e perguntar para o seu corpo o que eu sinto hoje e o que eu gostaria de sentir, tá? Entra- Quando eu penso em poder, poder, perda de liberdade. Mas poder me traz o que mais, Priscila? Traz também liberdade, Sim, sim. E eu né? falo, uma criança, ele pode perder, como não, né? Como pode te Posso dar ganhar várias um ferramentas. outro nível de liberdade que eu ainda não conheço. Sim, que é o financeiro, que é outro e tal. Em vez de estar liberdade só aqui, andando de jipe, andando de bicicleta, a Sim, liberdade que eu conheci, porque não existia isso em mim, né? Não sim, existia, era a pessoa que pegava o carro, ia trabalhar, tá, tá, tá. Mas eu posso encontrar o quê? Uma liberdade, por exemplo, viajando para outras cidades, viajando com mais frequência para outros países. É outra liberdade. sim. Então, eu vou ter que manipular essa energia dentro de mim, poder. Você entende que daí eu vou ver mais fácil os resultados lá fora? Por isso que eu falo assim, Jonas, deve ser um desafio muito grande para a galera enxergar todas as possibilidades que são dadas para elas se tornarem, através dessas ferramentas todas e todos esses conhecimentos, mas se ela não tiver isso, ela não vai mudar. Por isso que aí um dia eu cheguei e falei, se você quiser, você compra o produto para mim e eu ensino os seus alunos a ciência por trás do ser. Porque sem isso, eu não sei, você vai dar muito trabalho. Você quer manipular tudo lá fora. E eu sei que a Ana Lisboa, por exemplo, a galera que presta serviço para ela diz que é terrível, terrível. A Ju, né, a Ju que organizou os eventos, ela falou nunca, nunca mais. É de um dia para o outro ela quer mudar tudo, tudo. Não, não gostou, ela quer mudar tudo, 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 troca planta, faz não sei o quê. E que é uma angústia naquela, né, uma questão de segurança. O Sim, que é a energia dela ali que ela ensina às mulheres é a busca pela segurança, que é o que ela não tem ainda, que ela trabalha ali, né? Ela trabalha, só que quando você trabalha de dentro para fora, fica muito mais fácil. Então, a construção dela de manipular coisas lá fora para obter segurança interna dá muito trabalho, dá muito trabalho. E aí diz que ela não paga fornecedores, é uma cura, assim. Então, né, não estou falando que ela está certa ou errada, é o nível de consciência. sim, Agora, eu tenho tanta consciência com esses conhecimentos todos que às vezes leva um pouco mais de tempo. Ou você fica presa em tanta informação emparada. Então, não existe o certo e errado, existe você
Manipular a energia. Manipular Sim. de dentro para fora, em construir esse ser. Então, hoje, para mim, o que é mais fácil é eu ensinar as pessoas e construindo isso dentro delas. Você quer sentir liberdade, então estou te mostrando o caminho de manipular a liberdade. Não adianta você querer mexer todas as peças físicas, mexer a matéria. Dá muito trabalho, porque a matéria é 1% da existência só. Se você começar a construir dentro de você essa liberdade, para mim é muito mais fácil hoje a liberdade. O poder eu vou ter que desenvolver. Só que eu já sei o caminho. E como que eu já sei o caminho? A hora que eu parei para apertar, eu falei, vou dar essa aula para elas. Porque essa aula era uma aula apenas que não existia ainda ela materializada assim. Hoje não, porque eu vou dar uma aula, mas eu vou parar e destrinchar ela, deixar ela a coisa mais linda. Só que não existe só poder. E muita gente não consegue acessar poder. E ontem eu fui identificar o meu medo é medo com sucesso. Medo com sucesso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as ferramentas aqui e vou trabalhar isso aí. Eu já fiz o meu mapa mental. Eu preciso desenvolver limite saudável, eu tenho medo de sucesso, eu preciso desenvolver a liderança, e para ser líder tem que parar de se sentir sobrecarregada, porque sobrecarregada é o contrário de limite saudável. Sobrecarregada é o contrário. Mas, Pri, aí vem a pergunta do que todo mundo te faz, né? Como manipular essa energia? Tá. Como fazer isso? Você falou assim, ah, tudo é energia, manipulação da energia, você faz assim, mas como? O teu primeiro momento, lembra? Eu falei, Li, agora faz painel dos sonhos. Tu fez? Não, você falou agora. Não sabia disso. Semana passada. Uhum. Eu acredito que painel do sonho é você, eu vi lá no, você dando aula, é você fazer o teu livrinho com as fotos do que você quer e tal, 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 né? Não, você não falou, Isso, mas tudo bem, eu já sei o que é e posso fazer. isso. A semana passada eu passei alguma atividade para você? Não, não. Passei um exercício neurológico? Ah, os exercícios sim. Aham. Tá, o Sim, mas exercício assim, de neurológico, mapa e de outra coisa, não. tá, o exercício neurológico é, eu comecei a ensinar conceitos, né? Aham. Agir em 48 horas, dar um passo em direção, isso não é muita coisa, né? Sei que tu dá conta. Sim, O sim. outro passo agora é para onde você está indo. Então, colocar o painel dos sonhos, mas principalmente o que é. Eu te ensinei balança de criação, não? Não. Você Não? deu essa aula na semana passada, Tá. provavelmente da criação, na quarta. Então, você vai colocar, construir o painel dos sonhos e você vai colocar o que você quer sentir com essas realizações. Sim. Daí eu vou mandar uma tabela de emoções para você, Uhum. uma tabela de emoções. E nessa tabela de emoções, você vai identificar qual a emoção positiva que você quer sentir com isso aí, com isso aí. Eu tô, que tá no meu painel, né? Isso. Qual é? Igual o meu era a liberdade. Se o teu é liberdade, já coloca lá do lado do painel dos seus sonhos bem grande, liberdade. Eu já estou Uhum. dando como para você. Aí agora você vai precisar desenvolver liberdade, Sim. certo? A minha construção, quando eu fechei os olhos e perguntei dentro de mim, veio imagem bicicleta. O teu cérebro vai associar imagens, o cérebro opera por imagens. Então vai vir uma imagem de liberdade ou pessoas livres.
Quem são as pessoas que te olham, você olha e fala assim, nossa, dá uma sensação de liberdade tão grande? Ou a Priscila falou que ficar lá no cruzeiro dá uma sensação de liberdade. Vou colocar um painel com cruzeiro, ou pegar uma imagem, colocar no computador e você ver. Não consigo, Priscila. De repente, só você vai encontrar dentro de você o que é que te traz a sensação de liberdade. Se não vier nenhuma imagem, imagina que quando você está lá fora viajando, você sente liberdade. Você sabe fazer esse caminho, Sim. tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou te balancear e vou te ensinar a fazer manipulação da sensação de liberdade dentro de você. Ok. Eu tô falando o como. Não vai ficar só na teoria, porque na teoria você vai olhar e falar: Meu Deus, precisa até eu saber tudo isso. São mais de 20 anos. Sim, sim, não Não, tem, aham. meu Não tem como raciocínio que já faça. identifica rápido, mas por isso que para mim agora ficou bem rápido. Ó, eu já vi medo com sucesso, liderança, limite saudável, parar de me sentir sobrecarregada, desenvolver poder. Só que eu vou ter que quebrar o poder, porque poder, existe. Você tem de memória de poder? Para mim é muito louco, né? Memória de poder. Só escuto, você dá o poder para alguém, você vai saber quem ela é. Várias, você encontra várias, eu vou ter que limpar tudo essas crenças, arada. Só negativo, né? Mas a parte boa é que eu já tenho, assim, que é positivo. Ainda bem que eu fui criada, tipo, ter dinheiro nunca era aquela coisa ruim, sabe? Ter dinheiro é bom, ter dinheiro você tem suas coisas, poder é bom, graças a Deus, não fui com essa crença de que, tipo, quem tem dinheiro não vai pro céu, essas coisas aradas todas, sabe? Isso já é um ponto positivo, assim, já não é uma crença que eu tenho e fui criada. Minha mãe sempre falava, não, ter dinheiro é legal, é bom, as pessoas, né, podem ter as coisas. Sempre foi, eu vi uma pessoa rica como muito bom, pode ajudar os outros, assim, tá? Nunca vi uma pessoa rica como ruim. Bom, né? Ontem eu ensinei na aula você identificar quais são os pensamentos limitantes, né? E tem todo o passo a passo. Eu vou mandar a aula para você. E, por exemplo, para mim, quando eu olhei para a emoção poder, na hora, o meu próprio corpo identificou que eu iria perder liberdade. Liberdade não, espiritualidade. Nossa, Você é, entende que é forte? é forte. E é bem que a gente não quer, na verdade, né? Assim. Só que agora é só manipular a energia. Deixa eu só Ó, ensinar você. Eu te ensinei a fazer forte e fraco? não, também. Tá, então vamos lá. Forte e fraco é um teste muscular que as medicinas orientais utilizam porque o teu corpo ele caminha a informação por um repórter, que é o sistema nervoso, mais rápido que a velocidade da luz. Então, se eu checar assim, ó, forte, fraca, é um teste muscular que você faz. Se você precisa, eu dou um forte, quebra. Daí você vai bater aqui e limpar porque está intoxicado. Tá com uma inversão de polaridade por toxinas. Você bate nesse gordinho aqui, ó. Aham. Tá, Daí qual você que são os dedos? checa, me dá um forte, me dá um São esses fraco. dedos? A pinça assim? Isso. Eu vou mandar a imagem para você do forte e fraco. Aula de Forte. ontem, imagem do forte e fraco. Forte, fraco. Forte, fraco. Isso. Daí lá na aula você vai identificar assim. Identifica quais são os 3 itens que você vai dar mais atenção agora. Daí você pergunta para o corpo e você pode usar atalho. É até 5? É 6, 7? Vamos supor que 7 caiu o líder. O teu corpo já está te mostrando o que você precisa desenvolver. Eu estou te dando como. Esse raciocínio meu aqui, vocês não precisam da minha cabeça. Eu já estou dando, o próprio corpo de vocês sabem. Então, forte, e fraco, você vai ver. Caiu lá, empresária, e caiu líder, e caiu beleza.
tem beleza lá. E daí na beleza caiu segurança com a minha beleza. Igual caiu da Keila. Senti segura com a beleza dela. Muito legal, né? E aí caiu lá os três. Então você já sabe quais são os três itens que você vai precisar olhar. Vamos supor, o meu caiu líder. Para mim é extremamente importante eu começar a assistir o que é liderança. Eu sei ser terapeuta, eu fui dona de empresa, eu tinha uma equipe, eu tinha quatro terapeutas trabalhando comigo, mas liderança eu não sei. Eu não sei. Líder eu não sei. A gente teve supermercado, meus pais não são líder, mesmo sendo empresários. Por que que eles não são líderes? Eles são reféns das empresas e vivem com problema com funcionário. Vive porque eles querem ser os pais dos funcionários, Sim. né? E aí, mas eu não ensino isso tudo para eles. E aí, o que que acontece? Lá você vai checar forte, fraco, vai te dar. Exatamente. Tudo da aula você vai utilizar o forte, fraco e vai identificar. Priscila, as emoções lá da tabela, negativa e positiva, que eu vou enviar a tabela para você, tá? Eu vou enviar a aula, vou enviar a tabela e vou enviar a imagem do forte e fraco para você. Aí lá na tabela de emoções negativa e positiva, você vai perguntar: eu olho para o meu projeto é sentir liberdade. Quando eu paro e penso, você sabe o que é liberdade? Você já conheceu uma pitada dela lá com as viagens. Quando você pensa nessa sensação da liberdade, você vai checar, é negativa? Vamos supor que é. Daí você vai por atalho. É de A a D? É E, F, G? É de 1 a 5? G6, G7, G8, G9, G10. Desprezo. Eu já sei decorar a tabela. Eu vou aos Quanto, pouquinhos, a aula de ontem você já vai assistir, já vai começar a se familiarizar, tá? como eu sei que eu não estou manipulando? A mente manipula. Mente é manipuladora. Você confia, existe forte, fraco, forte, fraco, fraco, quebra, forte. Agora, se estiver segurando forte, fraco, ele até quebra, mas você está apertando. Você vai, é uma calibragem do músculo, você vai sentir certinho. Forte, fraco. E a gente faz assim, me dá um sim, me dá um não. Me dá um sim, me dá um não. Eu acho mais difícil. O não, ele fica, ele desarranja. O sim, ele arranja, o não, ele desarranja. Teu corpo faz o caminho certinho. Ou assim, me dá um sim, me dá um não. O não, ele tranca. Também acho Me dá pior. um, é? Acho pior Me dá um também, né? sim, me dá um não. É treino. Acho que a mamão é o melhor. Forte, fraco. E aí É, você vai olhar a tabela de emoções e vai identificar se você tem emoção negativa em relação à liberdade. sim. Aos pouquinhos você vai nessa construção, tá bom? Vou tentar entender. Eu já vi algumas aulas, entendi mais ou menos como que vocês fazem, mas eu não tinha tabela, então nunca fiz. Então vou tentar fazer alguma coisa hoje. Aproveitar que hoje é feriado, vou tentar focar nisso. Isso. E aí eu vou te balancear e vou te ensinar a fazer a manipulação de energia, tá bom? Sim. Vou lá então. Tá? Você me chama. Deixa eu colocar meu som alto aqui para discutir. Lia, pode deitar, fazer respiração rítmica e pensa nesse estado da liberdade que você quer sentir um outro nível de liberdade. Pensa na liberdade que você quer sentir.
Pensa medo de rejeição. Pensa na emoção paz. Paz com segurança e autoconfiança. Olhos fechados, virado para a direita. Respiração rítmica. É permitido sentir paz com segurança e autoconfiança, agindo por inspiração e criatividade. É permitido sentir paz e sentir inspiração e agir com segurança e autoconfiança, trazendo criatividade, paz, paz. Pode relaxar, levanta a cabeça. E responder umas perguntas aqui de anúncio. Continua pensando em liberdade, respiração rítmica, respiração rítmica,
Pensa na liberdade. Pensa em medo de crítica. Pensa na palavra sabedoria. Sabedoria 9. Olhos fechados, virado para a direita. Inspira, prende o ar. Sabedoria 9. É permitido sentir sabedoria com novos começos, acreditando que está no controle das próprias emoções. É permitido sentir sabedoria. 9. Levanta a cabeça.
Bia, pode levantar devagarzinho, caminhar um pouquinho, voltar. Nossa, me deu um frio. Tá, tô com a blusa aqui. Oi, Lia. Estou indo. Ai, ai. Tem celular? É comigo, tem dinheiro. Ah, Lia, Sim. vou mandar ali para você o filtro. É que eu não achei meu celular para mandar já envio para você. O filtro é aquele que você fica, todos os pensamentos contrários à vida que você quer, você vai lá e fala o filtro. Troca o Tá. pensamento. Você fica com o filtro. Tá. Tá, já envio o filtro. Aí agora você vai sentar na posição ereta, uma você senta em cima dos isquios. Tem que é os isquios, esse ossinho aqui do bumbum, senta lá em cima dos isquios. Sim. Deixa eu só ver o filtro que caiu. Ah, Eu já te envio. Acho que é o mesmo. Os filmes da minha vida são belos porque eu os escolho fazer assim. Eu me amo. Tem 217 filtros. Caiu mesmo. eu mesmo. Foi bem o mesmo semana passada mesmo. Então lembra de fazer, tá? Ficar falando isso Tá. para você. Sim. Bem, só que eu tenho que fazer mais, né? Você repetiu porque uma semana não foi suficiente. É. O exercício neurológico caiu abundância 9. Tá? Então, só fazer a frase. Então, senta em cima dos isquios, sentadinha, com os pés apoiados no chão. Você vai manipular a energia, tá? Daí você vai trazer agora para você a emoção que você quer sentir. Então, no caso, liberdade. E aí você vai lembrar de algum estado, alguma sensação, alguma memória que você lembra desse estado de liberdade. Existe aí em você uma memória.
E quando você tiver com ela bem fixa, porque às vezes ela vai oscilar, porque o teu cérebro está tá construindo a imagem, tá? Fica aí. Às vezes vem outras imagens, aí vem desconforto daquelas imagens. Estabiliza essa memória. Se você não conseguir em você, tenta encontrar alguém que faz você lembrar do estado de liberdade, da sensação. Aí você traz alguém, às vezes que é mais fácil. Quando você encontrar, me dá um ok. Sim, encontrei. Pode ser alguém, ou pode ser uma imagem, ou pode ser a imagem de alguém. Sim, já encontrei. Já tenho a minha imagem. Hum. Agora traz essa sensação da imagem de alguém, uma sensação boa com a liberdade. Mantenha o períneo contraído, que é um músculo entre o ânus e o órgão genital. E essa sensação da liberdade, você só emprestou o estado da pessoa. Essa sensação, você vai lá do períneo, vai correr no seu corpo até o coração. Você vai correr mentalmente mesmo, vai imaginar correndo lá do períneo até o coração. Lá do coração vai até o topo da cabeça. Do topo da cabeça vai até o coração. E do coração vai até o períneo. Do períneo vai até o coração. E quando você chegar no coração, pode ser que venham vozes contrárias, vozes que falam outras coisas. São as resistências. E aí imagina uma luz dourada pulsando nessa região aonde essas vozes ficam falando. Deixa essa luz dourada preencher e pulsar. Agora pega a sensação de liberdade e vai até o topo da cabeça. E do topo da cabeça desce
até o períneo. Do períneo vai até o topo da cabeça novamente. E do topo da cabeça desce até o períneo. Agora imagina que aqueles medos, desconfortos em relação a isso que você quer sentir, está em volta dessa pulsação dourada com uma luz azul. E essa luz dourada e a luz azul que está vibrando, ela está alterando essas emoções, esses desconfortos, essas sensações. Deixa que ela cuida. E você vai com a sensação novamente até o topo da cabeça, da liberdade. Só que agora já vai mais fácil. Ela já sobe mais tranquilamente do topo da cabeça, desce até o períneo, do períneo, sobe até o topo da cabeça, e do topo da cabeça desce até o períneo. Agora traz novamente esse estado de liberdade, você olhando para você, para dentro de você. Com o períneo contraído, tranca esse estado da liberdade dentro de você. Tranca como se você fosse evacuar. Com a vontade de evacuar. Só que você tem que trancar. Você não pode evacuar agora e você tem que trancar. Segura. Aos pouquinhos vai respirando, voltando. O seu tempo vai abrindo os olhos. Sempre que você for manipular a energia assim, não deixa o pescoço assim, tá? Porque ele tá correndo aqui. Traz o Nossa, queixo tô para aqui. trás. Traz o queixo aqui para ficar, para não ter nada obstruindo a passagem desse centro de energia. Vai subir e vai descer. Ok. Sim. Eu vou mandar lá a tabela, mandar a aula de ontem e o filtro. Acho que o filtro já foi. Tá. E Manda qualquer a aula questão que aqui. você queira tirar a dúvida, daí chama ali, tá bom? Não, tá bom. Eu vou estudar. Aproveitar que hoje tô em casa, vou dar uma olhada com carinho. Bom, então. Obrigada, Pri.
Beijo. Beijinho. Bom feriado. Você Tchau, também. Tchau, tchau. tchau.